Olá pessoal, eu sou Adriana Garbim Ramos, psicóloga consteladora sistêmica e trago para vocês hoje o tema da abundância. Uma meta, uma expectativa que todos nós temos nas nossas vidas. Porém, o que eu percebo é que muitas vezes o que a gente recebe nas nossas famílias, na nossa cultura, é um contratreino em relação à abundância. Muitas vezes, experimentar a riqueza, a saúde e o amor em larga escala nos gera um sentimento de culpa. E esse é um dos conceitos que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, com os meus pacientes e também na minha vida. A culpa. Para que a gente possa sentir, receber em larga escala, a gente tem que estar preparado, com o sentimento de merecimento. Mas como é a gente se sentir feliz e saudável, muitas vezes numa família em que está todo mundo doente? Como é a gente viver o amor muitas vezes quando ao nosso redor as pessoas estão sozinhas? E então, como é também viver a riqueza quando muitas vezes as pessoas estão passando por necessidades? É difícil a gente viver esse conceito se a gente está preso na culpa, porque a gente enxerga que viver isso em larga escala, viver essa abundância nessas três áreas, seria algo negativo para as nossas vidas. E o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, que é uma das vertentes que eu desenvolvo nos programas, meus cursos, workshops, ele diz o seguinte: a culpa ela é sistêmica, ela tem uma explicação dentro do nosso contexto familiar. E por que sentimos culpa? Porque se a gente pensa, por exemplo, que numa família em que todas as pessoas estão habituadas a viver de uma certa forma, né, a não estudar, por exemplo, e aí nasce uma criança que resolve que quer estudar, que quer fazer faculdade, pós-graduação. Essa criança muitas vezes, né, quando ela se torna adulta, ela vivencia esse novo movimento, né, essa nova atitude com culpa, né? E por quê? Porque ela está transgredindo uma ordem, aquilo que sempre foi. Então, o que Bert observou é que nós fazemos, muitas vezes, movimentos diferentes da nossa história familiar e sentimos culpa porque isso é diferente de tudo aquilo que foi e nós sentimos uma má consciência em relação a isso. E muitas vezes nós ficamos dentro desse contexto familiar, repetindo muitas vezes os destinos e sentimos inocentes, né? Não sentimos a culpa. Então, estar preparado para sentir essa culpa e saber lidar com ela, aumentar o teu senso de merecimento para que você possa abrir a sua vida para que todas essas coisas boas possam te acontecer, é algo que a constelação sistêmica pode te facilitar. Dentro do workshop que eu vou desenvolver de abundância agora, no dia 8 de junho, nós vamos trabalhar exatamente isso, os conceitos, os preconceitos, tudo que a gente criou até hoje e que nos faz sentir culpados em relação ao merecimento. E, inclusive, vou desenvolver dinâmicas para que a gente possa dissolver esse processo, né? Na medida em que a gente se coloca nessa disposição do merecimento, fica mais fácil a gente acessar tudo isso. E quando eu digo acessar a abundância, isso não significa algo mágico, né? Que você vai fazer algo e de repente isso, né, você vai pensar em algo, você vai meditar algo e isso vai facilitar a sua vida. Não, a abundância, ela também envolve o nosso esforço, né? Então você vai desobstruir os seus caminhos, rever os seus conceitos, principalmente através das análises que eu vou trazer no grupo, né? E eu sou psicóloga cognitiva, isso me ajuda muito, porque a leitura que a gente faz da nossa realidade também acaba afetando a forma como a gente age e a nossa criatividade. Então, as discussões em grupos, as dinâmicas, as constelações favorecem que você tenha as suas ideias para você poder receber em abundância aquilo que vem de fora. E quando eu digo receber, eu não digo só criar condições para receber algo, mas você identificar o que você inclusive já tem e muitas vezes não consegue vivenciar na sua totalidade por essa questão da culpa. Então é interessante que quando a gente está num sentimento abundante, aberto, receptivo, se sentindo merecedor, tudo flui. É como se realmente a gente estivesse dentro de um fluxo mesmo, o fluxo do sucesso. Quando a gente está se sentindo culpado, né, ou tentando voltar para trás, ou não conseguindo seguir em frente, ou achando que tudo bem, a nossa vida tem que ser assim mesmo, mas com aquele senso, né, aquele sentimento de tristeza, que é o oposto da abundância, né, que é o receber pouco, fazer pouco, o que acontece é que a gente fica preso dentro de tudo aquilo que já foi e a gente compromete toda a evolução, né, da nossa família, se a gente pensa, né, nós estamos aqui para evoluir e tudo mais, a gente fica num contrafluxo. Então a minha proposta é essa.
É te colocar no fluxo, é fazer com que você se autoconheça, que você identifique as coisas boas que você tem, porque muitas vezes nesse contrafluxo, muitas coisas boas podem estar te acontecendo e você não está conseguindo senti-las na sua profundidade. Então nós nos tornamos rasos com isso. Então, quem trabalha comigo sabe que esse despertar é muito profundo, sabe que é um caminho sem volta no bom sentido, porque a mente que se abre, ela não volta mais, né, no estado original. Então, é um movimento de muita alegria, de muito prazer, de muita realização, e que eu queria muito, muito que você tivesse essa disposição e se permitisse estar conosco dentro desse processo. Fica aqui meu convite, espero que eu tenha explicado um pouquinho, né, de como funciona essa questão da abundância. É claro que é tanto conceito, é tantas coisas, né, são tantas coisas por trás que eu vou precisar, né, ter o contato mais profundo para poder trazer tudo isso para vocês. Mas fica aqui então a minha dica, e dia 8 de junho então estaremos desenvolvendo aqui em Sorocaba o workshop. Espero por você, até lá!